Olá, sejam bem-vindos ao EleveCast, esse podcast sobre saúde com leveza e muita ciência. E hoje o nosso tema é um tema que muita gente tem no exame, mas pouca gente sabe a importância dessa patologia e o que fazer. O que nós fazemos? Então, hoje o tema é sobre esteatose hepática e para isso hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Dr. Leandro Trama, que ele é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em hepatologia e em elastografia hepática. Muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigada por hoje, por estar aqui presente conosco. Muito E me obrigado, fala, Juliana. me fala um pouquinho sobre a importância de diagnosticar da esteatose hepática, que muita gente subestima essa doença, fala que é só uma gordurinha no fígado. Fala pra gente qual é a importância de pesquisar e tratar mais a fundo. Bom, obrigado pelo convite, Juliana. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema. E a esteatose hoje está muito na boca do povo, né? O pessoal está falando bastante porque é algo que está muito prevalente, né? Acho que já vamos falar uma curiosidade que talvez não saibam, mas hoje o Brasil é campeão, e você sabe muito bem, no sobrepeso e obesidade. Sim. E a esteatose, ela é muito importante porque ela está justamente nesses pacientes que têm sobrepeso, obesidade, doenças associadas metabólicas. Então, essa é a importância de se diagnosticar, de se buscar a esteatose, porque além de estar presente nesses pacientes que hoje é a maioria dos brasileiros, ela também é um grande fator de risco para outras doenças, como doenças cardiovasculares, além do próprio fígado, né? Sim, e antigamente pensava-se que a esteatose hepática era só o problema de quem ingeria álcool. E hoje se sabe que não, né? Que tem a esteatose hepática não alcoólica, Sim, que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? sim. Antes, o problema de fígado era álcool. Então, hoje a gente está vendo que a gordura no fígado, inclusive nos Estados Unidos, já passou o álcool faz tempo. Né? É a Olha principal que causa de importante. transplante de fígado nos Estados Unidos. E no Brasil é a segunda já, né? Então, passou o álcool. Sim, Né? A olha só primeira que é importante. vírus, depois doença hepática gordurosa, não alcoólica, e depois vem o álcool. Então, hoje, a prevalência e a incidência dessa doença é muito grande. Sim. E quem que deve investigar? Eu estava vendo até um guideline, pacientes do IMC acima de 25, eu tenho que investigar. É isso mesmo? Quem mais eu deveria investigar? Sim, esse é tudo muito recente, né? Um guideline brasileiro 2023, né? Foi publicado. Então, o que fala, né, no guideline brasileiro? É que todos os pacientes com sobrepeso ou obesidade devem fazer ultrassom. Porque o diagnóstico da gordura no fígado é pelo ultrassom. Ou algum outro método de exame de imagem, mas é por exame de imagem. Então, a gente deve pedir sim, rastrear esses pacientes para a estetose hepática. Tendo sobrepeso ou obesidade, vale a pena fazer um ultrassom para identificar. Porque nem todo paciente vai ter a esteatose, né? Mas ele tem assim, um risco muito grande de ter essa doença como mais um fator de risco. Então, é importante, sim, nesses pacientes com sobrepeso e obesidade, além dos pacientes que têm outras doenças metabólicas. Então, tendo alguma doença metabólica, então hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, triglicérides, deve investigar a esteatose hepática. E a elastografia? A elastografia, ela já é um exame para avaliar a rigidez hepática, para a gente tentar estadiar esse paciente do ponto de vista de fibrose, que daí é a consequência da doença mais longo prazo, médio e longo prazo. Então, qual que é o problema da gordura no fígado? É a evolução para uma doença crônica no fígado. Então, a elastografia vai justamente nesse ponto. Tentar entender se esse paciente está evoluindo para uma doença crônica do fígado. Então não é só uma gordurinha no fígado. Uma gordurinha no fígado ela pode evoluir para
uma cirrose, pode evoluir para um câncer hepático. Quais seriam a evolução da gordurinha no fígado? A gente comentou agora sobre a cirrose, mas a gordura no fígado ela também tem um risco, além da cirrose, o tumor, o câncer de fígado. Então, por isso também essa importância de se investigar, porque a gordura, o fato de ter a gordura no fígado, ela já é um risco aumentado para ter câncer. Em torno de 5 a 13% dos casos que têm gordura no fígado podem evoluir para um tumor hepático. Nossa, é bastante coisa. O câncer de fígado está muito prevalente na esteatose. E pacientes magros também podem ter gordura no fígado? Não somente paciente obeso? Sim. Se tiver outra doença metabólica, como você disse. É o falso magro. É. Né? Acho que você também está muito acostumado a ver isso. É o paciente que ele tem... você olha, ele parece magro, né? Mas ele tem aquela barriguinha, né? Uhum. Tem aquela barriguinha que tem acima de 94 centímetros do abdômen ali, você já considera um paciente que tem obesidade abdominal. Esse paciente é um falso magro. Ele pode ter até um peso ok, com aquela perna fininha, né? Mas tem obesidade visceral, obesidade abdominal. Ou mesmo aqueles pacientes que têm problemas considerados genéticos, né? Então, aquela hipertrigliceridemia familiar, né? Pacientes magros, que às vezes têm até bons hábitos, mas que têm uma doença de gordura aumentada no sangue. Uhum. Então, esses pacientes também têm risco de gordura. Além daqueles pacientes que muitas vezes não têm obesidade, mas têm maus hábitos. Sim, então Aí hábito é super importante a gente mudar hábitos, como eu sempre falo toda consulta, né? Mudar hábito é tudo na nossa vida. É a raiz, né? Mas é difícil, mas a gente consegue. De pouquinho em pouquinho a gente vai ajustando. Sim. E o chá? Muita gente pergunta, e aquele chazinho, doutora, não melhora o fígado? Falei, cuidado, que nem tudo que é chá é benéfico. Tem muitos que podem... Exato. A gente tem muito fake news, né, sobre doença do fígado, sobre, né, a pessoa tem um problema no fígado, já vai no chazinho de boldo, né? Eu até falo que eu não acho que o chá, principalmente esse chazinho de infusão, muitas vezes eles não são desprovidos de algum benefício, mas tem que ter muita atenção, principalmente em suplementação natural, como eles falam, né? É natural. Tomar um chá verde em cápsula, por exemplo, extremamente perigoso, né? Uhum. Você fazer essas suplementações em cápsulas, onde você tem essas propriedades desses chás concentradas, manipuladas e, enfim, que não são mais naturais, né? Você está num comprimido, aquilo pode realmente fazer muito mal para o fígado. Tem muita erva hepatotóxica, né? Muita. Até a cúrcuma, que falam tanto, é tão hypada, tem muito perigo, né? Exato. Muito quando essas substâncias são usadas em excesso e manipuladas, né? Então, o risco maior são essas substâncias em manipulação, né? Porque acabam tendo concentrações muito elevadas, né? E não só cúrcuma, como cáscara sagrada, chá de cavalinha. Essas substâncias elas são hepatotóxicas, né? Então, muita gente usa para emagrecer, né? Uhum. Muita gente. E acaba sendo perigoso para o fígado. E acha que porque é natural, não vai fazer problema, não vai ter problema. E pode trazer sérios problemas para o fígado. Com certeza. E isso vai depender muito de indivíduo, né? Para indivíduo. E se você ter essa predisposição ao contato dessa substância, você ter um quadro de hepatotoxicidade importante, você pode evoluir com uma hepatite fulminante e perder o fígado. Ter que ir para um transplante de urgência e muitas vezes não dá tempo, né? Então, muito perigoso. Exatamente. Então, a hepatite fulminante ela é muito grave. Ela é uma das causas mais dramáticas na área do fígado, onde a pessoa evolui rapidamente para uma insuficiência hepática
e só o transplante para salvar. Uma prima do meu marido teve. A gente não sabe por quê, porque ela só tomava. Ela falava que tomava alguns medicamentos para emagrecer, mas nunca falava o quê. Uhum. E aí ela teve hepatite fulminante. Então, isso E é não deu gravíssimo. tempo, então é super grave. Faleceu. Uhum. E se você não está num centro Sim. ou num cuidado especializado, realmente às vezes não dá tempo. Sim. Né? Ou muitas vezes não chega a evoluir para uma hepatite fulminante, mas são pacientes que sofrem, ficam muitas vezes amarelos, ictéricos, assim, chegam a bilirrubina de 30. Vira e mexe tem algum caso aqui que o pessoal entra em contato para avaliar e eu vejo que não só chás, mas outras Anti-inflamatório medicações. também causa bastante, né? O anti-inflamatório, o campeão é o paracetamol, né? Acaba podendo evoluir para uma hepatite fulminante, mas calma que não são todos, tá? Todas as pessoas que vão tomar paracetamol vão evoluir com isso. Mas, assim, isso depende muito da predisposição do indivíduo, né? E principalmente em altas doses. Sim. Né? Mas anti-inflamatório, paracetamol, essas substâncias teoricamente naturais manipuladas evoluem com quadros de hepatites e muitas vezes evoluem com quadros graves como a fulminante. Né? E o cafezinho ajuda mesmo? O fígado? café já é outra história. Mudando de parte ruim para parte Tem boa. um cafezinho aí? Eu aceito cafezinho. Eu sei isso também. Vamos Mas proteger aí o tem que fígado. ser 3 no dia. Protege o fígado, mas dá gastrite. Não é tudo. Né? Qual que é a dose ok, assim, pra proteger o fígado? Na verdade, não tem uma dose certa, Ah. né? Mas a gente sabe que o café tem algumas substâncias benéficas para o fígado. Isso foi publicado também não faz tanto tempo. Tá, Tô atualizada. Foi conhecido né, da gente não faz muito tempo. Porque eu amo café também, né? Então tem umas substâncias, uns polifenóis aí que não é bem a cafeína, mas os polifenóis são substâncias que no café eles vão melhorar a questão da oxidação, o estresse oxidativo, e isso mostrou-se que quem usa café em torno de 3 a 5 doses por dia tem um fator protetor para o fígado. Ah. Então, essas pessoas evoluem menos com fibrose, com doença crônica. Então, é um fator protetor. Olha que maravilha. Vamos colocar um cafezinho todo dia. Descafeinado também serve, então. Serve. Porque aí não é por causa da cafeína, né? Exatamente, porque a cafeína ela também, né, em excesso vai dar muito efeito colateral, né? Principalmente estômago, as pessoas têm muita... Ansiedade, tá todo mundo meio ansioso. Então, não pode ser o descafeinado e parece que o café expresso, ou o café mais concentrado, ele tem um poder maior. Ah, que ótimo. Né? Ótimo. Sem muito açúcar também, senão também senão dá diabetes, né? desbalancear o outro lado. Aí aumenta o abdominal, circunferência, começa a aumentar a gordura. Outra coisa que todo mundo confunde muito. Eles acham que o problema é comer gordura. Não é bem assim, né? Não. A gordura no fígado não necessariamente vai dar em quem come gordura. Né? Então, a alimentação hipercalórica é talvez o principal motivo, né? Alimentos onde são muito ricos em energia, né? Então, com muita caloria. Então, os carboidratos, os açúcares e também as gorduras em excesso, elas vão ser... O problema é juntar gordura, carboidrato, açúcar, tudo no mesmo alimento, ou na mesma refeição, ou no mesmo dia, que a gente vai ter uma alimentação muito hipercalórica. Você sabe melhor do que eu até... eu falo que não, quando tem um paciente que tem problema nisso, eu mando pra Juliana. Eu mando pro Leandro pra ele investigar o fígado. Eu falei, esse fígado, vamos dar uma olhadinha. Mas acho que a alimentação ela é uma base de muita coisa, né? Muito problema, né? Sim. Principalmente todas essas doenças que a gente está falando aqui, dessas doenças da gordura no fígado, a alimentação acho que é um dos principais riscos mesmo, né? Uhum. E a gente não precisa perder muito peso para reverter a gordura do fígado. Perdendo de 7 a 10% do peso, que não é fácil, mas a gente consegue, já consegue reverter essa questão da esteatose hepática. E quando que eu devo investigar de novo?
Por exemplo, tem gordura no fígado, a gente está fazendo tratamento para perda de peso, tratamento de obesidade. É uma boa pergunta, porque a gente até tem algumas recomendações, né? A recomendação a partir do momento que você identifica a esteatose, né, por um ultrassom, por um exame de imagem, ressonância, enfim, qual que seja, recomenda-se você repetir anualmente para acompanhamento. A partir do momento que você começou a tratar esse paciente, ele está tendo uma resposta, recomenda-se pode-se fazer antes. Então, não adianta você fazer uma semana depois, um mês depois, já está fazendo um novo exame. Mas recomenda-se fazer em torno de 4 a 6 meses, você já consegue ver alguma melhora. Então, tem bastante gente que eu conheço que está fazendo alguns estudos aí em relação à elastografia, à quantificação de esteatose, e a maioria desses médicos, eles fazem acompanhamento semestral, quando o paciente está em tratamento, porque daí você consegue ir acompanhando a evolução e a melhora. A gordura no fígado, muitas vezes você tem uma melhora dos exames, melhora clínica, laboratorial, perdeu peso, só que você olha o fígado, ele ainda tem esteatose. Então, ele demora um pouquinho mais para ter uma melhora radiológica, de imagem, né? Então, eu recomendaria, assim, fazer um acompanhamento em torno de 6 meses é o suficiente para você ver se está melhorando a gordura no fígado. E aí tem muito paciente que é ansioso, ele já chega assim, e já quer fazer de novo no mês seguinte. Falei, calma, vamos esperar mais um pouquinho. Tem até uns que eu encaminhei pra você que eles ficam toda hora, vamos repetir? Eu falei, calma. Senão depois fica depressivo que não melhorou ainda, que não melhora tão rápido. Exato. O exame laboratorial até melhora um pouquinho mais rápido, né? Exato. TGO, TGP. Mas a imagem. O paciente emagrece, ele melhora o exame de sangue, melhora o colesterol, melhora enzimas hepáticas, mas a gordura no fígado demora um pouquinho mais para sumir. Então, o que eu tenho que pedir como endocrinologista? Ou cardio? Cardio que tá trabalhando muito nessa parte cardiometabólica também, porque você bem falou que a gordura no fígado mostra também um risco cardiovascular, né? Que a gente tem estudado muito agora. Agora entrou como um fator de risco, né? Então muda muito, está mudando a conduta do cardiologista, a presença da gordura no fígado. Então, como a gente comentou no começo, o paciente tendo um fator de risco, tendo uma obesidade, tendo uma hipertensão, tendo um colesterol, pede ultrassom. Então, acho que... Eu não preciso esperar, então, o laboratorial está alterado. Não. TGO, TGP, FIB4, que a gente idosa calcula muito agora. Não. Porque aí já vai ter alteração, né? Não, assim, a gordura... são duas coisas diferentes, né, Juliana? Você ter a esteatose e você ter uma esteatohepatite. Então, normalmente, o paciente que tem alteração de enzima hepática, tem alteração de exames do fígado no sangue, esse paciente ele já tem uma doença que progrediu. Ele tem uma doença que está gerando uma consequência maior, que é a fibrose hepática, a inflamação. Então, o paciente que tem alteração no exame de sangue, esse paciente que merece muito mais atenção. Né? Porque o paciente ele pode ter gordura no fígado e ter os exames normais. A partir do momento que ele tem alteração nos exames de sangue, esse paciente tem um potencial de gravidade maior. Sim. Esse paciente ele tem inflamação associada. E aí sim, esse paciente tem que tem uma certa urgência no cuidado, no tratamento. Senão, realmente, evolui para doenças como cirrose, câncer de fígado, ou até mesmo doenças relacionadas como diabetes e cardiovascular. Né? E de medicamento, tem algum tratamento que esteja melhorando agora mais, assim? Porque a gente não tem um arsenal tão bom para tratamento da doença de fígado, né? E agora, né, esse ano que saiu um grande trabalho, né, científico aí o Essence, né, que foi um trabalho que usou o análogo de GLP-1, que são essas canetinhas, né, que
inicialmente é para diabetes, né? Agora é para tratar que é para metabolicamente. obesidade, né? Que é para parte metabólica e que entrou para tratamento como prescrição em bula mesmo, né? Para tratamento de doença gordurosa do fígado. E além de tratar a gordura no fígado, ele melhora a fibrose, né? O que mostrou no trabalho. Então, hoje, lógico, a gente está comentando dessa medicação, ela é uma das medicações. Vitamina E também. A vitamina E, ela tem também, ela entra nos guidelines como alguma recomendação, mas essas medicações, realmente, a gente precisa ter critérios, né? Eu acho que... Para tratar, né? Para tratar, não adianta chegar lá, tem esteatose, então tem que tomar uma... Não, tem que ter acompanhamento, tem que usar uma canetinha. Não, não acho que não é bem assim, não, né? Porque senão, em vez de se ajudar, vai estar atrapalhando outras coisas. Tem que ter acompanhamento e indicação precisa. Porque parece, né? Febre agora, né? Parece que o paciente chega no mercado, né? Vou chega lá pegar abre a porta do consultório, deixa eu pegar uma canetinha aqui e sai com a canetinha, isso né? quando vai no consultório, né? Que agora você tá vendo, tem até no TikTok. Então... Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas assim, É por isso que eu acho que, ao meu ver, assim, lógico que tem muita gente prescrevendo, eu acho que tem que ter... Critério, tem que ter conhecimento para poder prescrever. Eu ainda encaminho para o endócrino, ou para um bom nutrólogo, que seja. Eu acho que tem que ter conhecimento para poder saber a indicação. Sim. E as medicações que melhoram a gordura do fígado, na verdade, elas são indicadas mais para o quadro que tem alteração de enzimas, que tem a inflamação associada. Quando você tem a esteatose sem inflamação, é muito mais medidas comportamentais, alimentação, atividade física, perda de peso, do que tratamento farmacológico, do que tomar remédio. Né? Então, acho que esse é o principal caminho, né? Mudança do estilo de vida. Então, vamos lá. Primeiro, atividade física, pelo menos 150 minutos de atividade por semana, de atividade física. Alimentação com mais frutas, legumes, uma alimentação mais mediterrânea, né? Uma dieta mais mediterrânea. E perder 7 a 10% do peso, mais ou menos nesse padrão pra gente seguir, né? Sono, super importante, porque sem sono a gente também, um sono inadequado, não consegue perder peso. Então, todas essas mudanças de estilo de vida, né? Exato. A alimentação, a gente fala da dieta mediterrânea, né? Parece que é uma dieta meio... super difícil, né? Super cara. É a dieta do europeu, né? A gente tem que ir lá na Europa para fazer essa dieta. Não, mas não é, né? Eu acho que acho que você deve, né, explicar também bem isso para os pacientes, que eu acho que é uma dieta que cabe muito no brasileiro, né? Sim. Né? Eu acho que evitar muito condimento, industrializados, ultraprocessados, né? Sim. Eu acho que, assim, ter orientação de alimentação adequada, fazer atividade física regular e tratar o sobrepeso e obesidade, essa é o tripé do tratamento da esteatose, da doença hepática gordurosa. E é muito interessante que a gente, não sei, eu tô falando por mim, mas eu conheço muitos endócrinos e cardio que a gente pegava a gordura no fígado e falava, então era aquela história da gordurinha, o que a gente faz agora? Tá, vamos tentar melhorar, mas a gente não sabia exatamente tudo que poderia acarretar. E hoje que a gente tá se inteirando mais sobre esses assuntos. Sim. Você vai falar mais sobre isso no seu simpósio? Sim. Vou aproveitar aqui para convidar quem tiver interesse. Dia 25 agora, a gente vai ter o primeiro simpósio de fígado do Alto Tietê, onde é justamente... Para a gente se inteirar mais, para né? isso, porque as especialidades estão se fundindo. Dizem até que vai surgir uma nova especialidade aí, né? Porque é uma coisa que está... cardio, endócrino, gastro, hepato... juntando e tratando uma síndrome, né? E essa síndrome, ela tem uma série de consequências hepáticas que acho que todas essas especialidades precisam entender. Com certeza. Então, no simpósio, a gente vai abordar temas do dia a dia, então, como alteração de exames laboratoriais, exames de sangue no fígado, própria elastografia, alterações genéticas, exames genéticos disponíveis,
transplante hepático, tudo assim para a gente abordar de uma forma multidisciplinar e para conhecimento geral, não do especialista apenas. Eu acho que isso tem que estar um conhecimento básico para todos. Pra nossa rotina. Não, eu fiquei super feliz, adorei o convite do simpósio. Estou inscrita, já vou participar. Legal. Porque eu acho que a gente precisa saber. Não tem como fugir, temos que aprender. E no Alto Então... Tietê, assim, ótimo, do lado da minha casa. O local que vai ser lá no Elbor, vai né? ser no Elbor Concept, ali do lado do shopping. Vai ser num sábado de manhã, então não atrapalha ninguém. Todo mundo vai estar liberado na hora do almoço para ir para casa. Então, vai ser uma manhã de atualização. Então, acho que vale a pena... com certeza. Todo mundo que atua na área, nutricionista, tem enfermeiros que estão... pessoas que atuam no pronto-socorro, né, que vão se deparar com pacientes com problemas hepáticos. Ali a gente vai abordar, então, temas que acho que vale a pena para todo mundo. Vai ser sobre saúde hepática, não vai ser só sobre esteatose. Né? Exatamente. Vai ser ótimo. Sim. Então, gente, não é só uma gordurinha. Tem muita coisa que a gente precisa avaliar, precisa estar atento. E não é só uma gordurinha no fígado, né? Exato. Então, acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Adorei sua presença, doutor Leandro. Muito obrigada por nos prestigiar. Obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Pode parecer que eu venho aqui para dar tchau. Obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Mas espera aí, antes, dá uma palavrinha final pra gente, doutor Leandro. Aqui. Então, pessoal, acho que a lição que a gente tem que... A lição não, né? A mensagem. A mensagem final que eu acho que, né, tem que ficar nesse podcast é que para a gente dar atenção à doença hepática gordurosa. É uma doença muito presente e que não é dada a devida atenção. Sim. Então, a gente precisa dar atenção, a gente precisa cuidar e a gente precisa ter boas orientações, né? Procure um bom profissional, procure alguém que saiba te orientar corretamente para você envelhecer saudável, você ter qualidade de vida, porque ninguém quer envelhecer com alguma doença crônica ou ter algum problema de saúde mais grave. Então, acho que a mensagem é essa, cuide, tenha bons hábitos e promova a sua saúde, né? Sensacional, muito obrigada. Foi Valeu. demais, adorei. Obrigado. Se você gostou desse podcast, se identificou com o que a gente falou aqui, encaminhe esse vídeo para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. E se você gostaria de iniciar um tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu índice de massa corporal, melhorar o seu estilo de vida, qualidade de vida em geral, o meu consultório é no Mogilar. Me segue no Instagram, doutora Ju Navarras. E no nosso podcast também, que vai ter sempre atualizações. E eu vou deixar aqui os contatos para vocês agendarem. O WhatsApp e o endereço. Espero vocês. E se precisarem, podem contar comigo.